tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado do entrevistado da semana passada, que foi o Valmir Breno. O Valmir desafiou o Davi. Então, espero que vocês tenham gostado da entrevista do Breno. Essa semana é o Davi. Então, o Davi vai fazer a entrevista pra gente. E deixa eu dar um recado, time Somos Um pra vocês. Essa semana, eu creio que essa semana a gente vai bater mais os 200 inscritos certinho. Então fiquem ligadinhos que já já vai ter o sorteio pra vocês. A gente não esquece do sorteio que a gente prometeu. Então, por favor, se a gente não bateu, se você entrou no canal e não viu que a gente não bateu os 200 inscritos ainda, por favor, ajuda a gente a bater pra ter logo o sorteio de vocês e lançar mais uma meta nova, com novas coisas pra vocês. Até semana que vem e um beijo. E aí, gurizada, beleza? Eu tô aqui pra responder o desafio do meu amigo Breno. Ele me desafiou a responder as mesmas perguntas que ele. Então vamos lá. Bom, então, a primeira pergunta é: qual foi o dia que marcou a minha história com Deus? E antes de falar, eu queria ler um versículo aqui na Palavra de Deus, em 2 Coríntios 5,17. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bom, então, pra mim, eu acho que eu tenho certeza que o dia que marcou a minha história com Deus, o primeiro dia que marcou a minha história com Deus, foi o dia que eu entreguei a minha vida pra Jesus. Eu lembro que era uma rede ativa, faz muito tempo já, acho que foi em 2014, e era o pastor Toninho que estava pregando. E aí ele pregou bem simples, sabe, a mensagem do evangelho, bem simples, e nesse dia eu entendi a mensagem do evangelho, eu entendi que desde que Adão e Eva pecaram, a gente estava separado de Deus. E esse pecado sempre esteve lá. Mas Jesus, ele veio para pagar um preço. Ele pagou o preço que existia para poder juntar a gente de novo com Deus. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso desse Jesus na minha vida. Então eu fui lá, eu estava com muita vergonha. Eu lembro que primeiro foi uma menina que foi na minha frente, e depois eu fui lá porque eu estava com muita vergonha. E nessa época era só eu de adolescente no culto de jovens. Todo mundo tinha uns 20 e poucos anos e eu acho que tinha 11 anos. Então eu tava com muita vergonha, mas mesmo assim eu decidi que eu precisava de Jesus e eu fui lá na frente e aceitei Jesus. Próxima pergunta. Qual a sensação mais louca que já teve com Deus? Pera aí, deixa eu confirmar se tá gravando aqui. Na edição você tira isso, tá? Não vai deixar que nem aquela mosca lá. Não acredito. Ô mãe! Sai daí! Sai daí! Sai! Próxima pergunta: qual foi a sensação mais louca que eu já tive com Deus? E essa pergunta ela é muito difícil pra mim porque cada vez que Deus agiu, Ele fez de uma forma diferente, de uma forma única. E todas as vezes foi incrível, mas algumas vezes eu acho que foi diferente. E eu queria dividir ela em duas partes. A primeira parte foi uma vez que eu fui no show do Alessandro. Ele veio aqui no Cristo Rei e eu fui lá. E aquele dia foi muito louco porque tava uma atmosfera de adoração muito louca. Tava todo mundo adorando lá. E chegou uma hora que ele começou a falar: quem tem fome tem que se manifestar nessa noite, tem que comer. E naquela hora eu pensei, cara, eu tenho que me manifestar, porque eu tenho fome de Deus. E eu comecei a pedir para que Deus viesse, para que Ele derramasse o Espírito Santo sobre a gente. E nessa hora foi muito louco. E eu falei, cara, eu vou me manifestar porque eu tenho fome de Deus, eu preciso de mais de Deus. E eu comecei a pedir para que Deus viesse na minha vida, que eu não estava satisfeito do jeito que estava. E Deus veio de uma forma muito louca na minha vida, e aquele dia foi o dia mais louco que eu experimentei a glória de Deus. Tava todo mundo adorando, tava todo mundo focado em atingir a presença de Deus e tocar em Deus. E só que naquele dia eu tava só recebendo. E é aí que entra outra parte dessa pergunta. Porque eu acho que quando você ora pelas pessoas, quando você entrega ao invés de só receber, é muito melhor, é muito mais louco, porque você sente a glória de Deus passando através de você e atingindo outras vidas. E acho que a primeira vez que eu orei por alguém foi no encontro com Deus. Eu queria focar mais um pouco nisso, porque pra mim foi uma experiência muito sobrenatural, porque eu tava lá e eu tinha levado um amigo meu
no encontro com Deus. E na hora eu não sei o que aconteceu, mas eu senti vontade de orar por ele. E eu fui lá, eu nunca tinha orado por ninguém. E aí eu cheguei lá e coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar. E naquele momento eu consegui sentir Deus passando através da minha vida e atingindo ele. E pra mim foi muito louco, eu comecei a orar pelas pessoas. E depois, acho que passou um tempo, eu tava numa campa e eu comecei a orar pelos meus amigos e foi muito mais louco. Porque naquele dia eu tava bem mais cheio de Deus e eu consegui sentir Deus tocando as pessoas através de mim. E para explicar um pouco disso, eu queria ler um versículo. Tá lá em João 6, eu vou pular o começo porque todo mundo já conhece essa história. A história da multiplicação dos pães. Então, no versículo 9, André fala para Jesus assim: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita gente naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Existem muitas lições nesse texto que Jesus nos ensina, e eu acredito que uma delas é sobre a presença de Deus. Quando Deus vem na nossa vida e nos ensina uma lição, Ele não quer que a gente simplesmente guarde isso pra gente, mas Ele quer que nós compartilhemos isso com outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu nesses dias. Eu tinha recebido muito de Deus, porque já parou pra pensar o quanto que a gente já foi ministrado por Deus? Eu sou da igreja desde que eu sou criança e há 17 anos eu tenho sido ministrado. Mas o que eu já fiz pra Deus? Quantas pessoas que eu já ministrei? Entendeu? Então, a gente tem que parar pra pensar no quanto já foi investido na gente e como a gente pode começar a investir nas outras pessoas. E foi isso que eu comecei a pensar, cara, eu tenho que amadurecer, porque já deu a hora de ficar só recebendo. Eu tenho que amadurecer como cristão. E aí eu comecei a orar pelas pessoas e era exatamente isso. Porque quanto mais eu compartilhava o pão, mais eu conseguia sentir ele na minha vida. Ele começou a se multiplicar, começou a afetar outras pessoas. E pra mim isso foi a sensação mais louca que eu já tive. Próxima pergunta: quando eu senti Deus pela primeira vez? E tirando a vez que eu aceitei Jesus, que eu já falei na primeira pergunta, eu acho que foi na Rede Ativa, um dia que até um cara que já saiu da nossa igreja, ele estava ministrando. Ele chamou todo mundo para ir para frente, ele pediu para que a gente levantasse as mãos e começasse a orar. E eu nunca tinha feito aquilo, então pela primeira vez eu fiz. Até porque na época eu tinha muita vergonha, porque eu era o único adolescente que tinha na rede. Todo mundo tinha 20 e poucos anos e eu era a única criança que estava lá. Só que naquele dia eu não fiquei com vergonha, porque eu falei, cara, eu vou deixar tudo de lado e eu vou focar em Deus. Eu levantei a mão e comecei a orar. E ele veio e orou por mim. Naquele momento foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Foi a primeira vez que eu chorei na presença de Deus, foi muito louco. Próxima pergunta: defina Deus para você. Então, antes de responder, eu queria ler um pouco da palavra de Deus aqui. Lá em Mateus 16, 13. Diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa semana eu estava ouvindo uma amiga minha pregar, ela pregou muito bem, na verdade, e ela estava falando sobre essa palavra. Ela estava falando que quando a gente descobrir quem Deus é, na verdade isso entra um pouco na última pergunta já, mas mesmo assim eu vou falar. Quando a gente descobrir quem Deus é, nós vamos descobrir quem a gente é em Deus. E nesse momento, Jesus estava conversando com os discípulos dele e ele pergunta: quem vocês acham que eu sou? E Pedro, lógico que ele foi guiado pelo Espírito Santo, mas ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E cara, é exatamente isso que Deus é. Para mim, Deus é a parte que falta nos nossos corações. Porque desde que Adão e Eva pecaram, eles nos separaram da glória de Deus. E ao longo do tempo a gente está separado. O que você está fazendo? Você falou
tu és o Cristo. Cara, Corta essa parte. Eu vi isso ontem. Eu achei Não, que essa não. semana. Tipo, Deus coisou, né? Aí. Não, depois eu falo, vai. Tá, volta agora. Ah, parei. Ai. Desde que Adão e Eva pecaram, nós estávamos separados da glória de Deus. Existia um abismo que a gente não podia atravessar, que era o abismo do pecado. Porque Deus é santo e a gente não era santo. E Jesus veio para poder pagar esse preço para que a gente pudesse se reaproximar de Deus. E, cara, Jesus, ele é o que falta nos nossos corações, porque quando a gente está afastado de Deus, existe um buraco no nosso coração, que é exatamente do tamanho de Jesus. Quando Jesus entra, nós ficamos mais felizes e a gente encontra o nosso propósito. Então, Deus, para mim, ele é a parte que falta no meu coração e no coração de todo mundo. Próxima pergunta é uma música, um hino que marcou a minha história. E, cara, eu tenho certeza que é Só Teu Nome é Doce Como Mel, do Alessandro. Porque nesse dia, eu já falei sobre esse dia, que foi o dia que eu senti a presença de Deus mais forte. Cara, nesse dia foi muito louco. E quando ele cantou essa música, eu consegui sentir a unção através dessa música. Consegui sentir a presença de Deus através dessa música. E desde então, eu comecei a gostar muito dessa música. Próxima pergunta, defina você em Deus. E para responder essa pergunta, como eu já disse que ela está interligada com a outra pergunta, que é quem é Deus para você, eu vou voltar no mesmo versículo. Mateus... Cadê o versículo? Ah, aqui. 16. Mateus 16:13. Eu perdi o negócio, velho. Tá na Bíblia. É porque bateu o vento. Na verdade, um pouco depois, 17, Jesus fala para Pedro: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro. Só até aí. Então, quando a gente descobre quem é Jesus pra gente, quem é Deus pra gente, automaticamente a gente vai descobrir quem é a gente em Deus. Porque Deus nos criou, Ele nos criou com um propósito. E cada um de nós, ao mesmo tempo, a gente tem o propósito de fazer a vontade de Deus, de levar a palavra de Deus. Mas cada um de nós tem um jeito, um chamado. Eu vou alcançar pessoas que talvez meus amigos não vão alcançar. E é por isso que cada um de nós tem a sua função no reino. E pra mim, eu sou em Deus o que Ele quiser que eu seja. Onde Ele quiser que eu vá, eu vou. E o que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Porque é isso que eu sou em Deus, eu sou um servo dele. Então, pessoal, eu acabei esquecendo de gravar essa parte no dia, mas eu queria desafiar a Ângela. E aí, Ângela, você aceita o desafio? Eu desafio você a responder as mesmas perguntas que eu respondi. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no gostei, porque nos ajuda demais mesmo. Nós vamos ter vários outros vídeos aqui ainda. E é isso aí, gurizada, tamo junto e falou!